Boa noite, Pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Tá no ar o Papo Gremista, agora 22 horas, mais um minutinho. Eu sou @aquele Mário na apresentação, na mesa comigo, Farido. Boa noite, Farido. Boa noite a ti, Mário, aquele Mário, né? Aquele Mário. Boa noite ao César e uma boa noite muito especial ao nosso convidado. É isso aí. Que muito nos honra, né? Ou é tu que vai apresentar? Cara, não importa quem vai não, apresentar, não também. importa. Tu apresenta, pronto, tu apresenta, vai. Com muito prazer Tudo contigo. apresento o Dr. Alberto Guerra, Prazer, Faria. que é um extraordinário advogado, um grande gremista e candidato à presidência do Grêmio. Então tá, show de bola. E também aqui o César Cidade Dias. Boa noite, Cezão. Estamos aqui publicando, né? Postando coisa que você já deveria Já fiz. não A minha fizeram, parte eu já né? fiz. Postando aqui para viralizar, aqui Já botando postei o nos link. grupos. A entrevista com Vamos postar agora. Alberto Guerra. Temos muitas perguntas aqui para Alberto Guerra. Bastante. Bastante coisa para perguntar e também bastante coisa aqui pra gente debater, porque os acontecimentos do final de semana, e não tem como não falar sobre isso, sobre o que aconteceu na Arena ontem, a gente não pode ficar a par, né? Vamos falar sobre isso também. Mas antes de falar tudo isso, a gente vai falar aqui também da galera que tá apoiando o nosso projeto aqui do Papo Gremista com a rapaziada da Golden Token. Você gostaria de lucrar mais do que na poupança ou investimentos tradicionais? Lucre no mercado de minérios. Conheça Golden Token Brasil. O link tá na descrição. E para parceiros aqui nós, cara, vocês que estão aqui na live, for fazer a compra lá de 10 tokens e falar que assistiram aqui no Papo Gremista, vai ganhar uma camiseta oficial, fora os lucros da empresa, tá bom? goldentokenbrasil.com, o link tá na descrição. E também com a gente aqui, a galera da Ativo. Aqui, ó, do Ativo, eu tô com o Gladiador aqui e faço uso, como toda semana eu falo, eu faço o uso também do Ativo e a galera daí do Ativo Ultra. Você, na maior atividade, tamo junto, o pessoal da Ativo, o pessoal da Golden Token, a gente tá muito feliz de ter vocês como parceiros aqui da Rádio Pachola, aqui também do Papo Gremista Guerra. Obrigado, viu? Obrigado pela tua presença aí. Importante a gente falar sobre o futuro do Grêmio, é importante a gente falar sobre isso. E como eu falei aqui agora há poucos minutos, não podemos deixar em branco o que aconteceu ontem, a gente vai falar sobre isso também. Mas eu pergunto aqui para todos vocês, sendo bem democrático, né? Eu queria começar com o que aconteceu ontem para a gente acabar rápido esse assunto do que aconteceu ontem, para já pensarmos no futuro do Grêmio. Vocês concordam comigo? Concordo, mas acho que pode ser longo. Pode ser? Não, mas então vamos lá, vamos lá. Então começa. Não tem problema. Guerra, não que tenha a ver contigo como o futuro candidato à presidência do Grêmio, mas já tendo a ver, né? O que aconteceu ontem na Arena, antes de começar o jogo, foi um absurdo. Um absurdo sem tamanho, talvez um dos maiores que aconteceu na Arena, e são coisas que acontecem com certa recorrência, infelizmente. A gente sabe também que dentro da Arena, a Arena e Grêmio, futebol porto-alegrense tem um atrito. E faz anos que isso tem também. Cara, como conversar, porque só na base da conversa, como conversar para se diminuir essa distância, porque está muito distante Grêmio e Arena. Primeiro, boa noite, Mário. Aquele Mário, obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. César, um grande amigo que eu fiz no Grêmio de muitos anos. Tive a honra de trabalhar com um dos maiores vice-presidentes jurídicos que o Grêmio já teve, o pai dele. Né? Figuraça. Olha, me ensinou muito. Talvez tenha sido o primeiro que tenha dito assim, um dia tu ainda vai... Tu tem, enfim, jeito... né? E Farido, te conheço há tanto tempo também, satisfação de te ver de novo. Estivemos juntos num altar, né? É verdade. Olha aí. Não casamos, mas estivemos juntos num altar. Eu nem pensei isso. Eu queria aproveitar a audiência até da minha filha, que a gente vê muito Casel, vejo com ela e te vê lá, né, sendo estourado com ele. Muito obrigado, parabéns mesmo. Muito obrigado. Um beijo para Maria Clara, minha filha, que deve estar nos assistindo. Beijo, Maria Clara. E foi muito legal lá o programa. Assim, ó, essa questão, né, eu acho que ela está linkada com várias outras também, né? Primeiro, eu fiquei muito triste com o que aconteceu ontem. Eu estava no estádio, obviamente, sabe, passei mal vendo assim aquilo, a maneira, a agressão, né? Aquilo ali não era nem uma rixa, uma agressão, sim, uma tentativa de homicídio até, né? Eu sou tolerância zero para esse tipo de acontecimento e vou mais longe. Aqui não dá para politizar isso, viu, gente? Aqui é o Beto, é o Alberto Guerra, é o cidadão, é o gremista torcedor que está falando, né?
Eu acho isso o que aconteceu lá. A gente vem aqui falar de futebol, que é uma paixão que nos une, né? A gente vem aqui falar de clubismo, que é a associação, né, de todos nós que temos identificação por um clube. E ver aquelas cenas lamentáveis me deixou realmente assim, muito triste, né? Sou contrário também desse fechamento de um setor inteiro, penalizando 5 mil pessoas, quando, na verdade, facilmente se pode identificar, individualizar e punir esses barderneiros ou marginais. Mas isso também está ligado, né, eu vejo assim, com uma postura, né, que o Grêmio vem adotando ao longo dos anos, né? Eu aqui estou de fora, eu sei que esses contratos, essa relação com a Arena se modificou ao longo desses 8 anos, mas eu pergunto para vocês, assim, né, se a gente tá com a administração da Arena, então, né, e tem um teu vizinho, o teu parceiro, dizendo que vai te comprar toda hora, né, vocês investiriam no negócio de vocês? Como é que tu vai fazer um contrato longo com alguém que queira investir lá na Arena? Como é que vai investir no software que pode facilitar a entrada do associado, que dizem que um dos problemas é esse, um software de leitura lenta, né? E como é que eu vou ser tão... Toda vez que surge o assunto da Arena, vou comprar, eu vou comprar a Arena. Foi promessa de campanha, vou comprar a Arena. Então, assim, eu acho que está na hora de parar de falar de compra na Arena e sentar com eles para resolver a questão, né? Porque o que a gente quer é que o nosso torcedor tenha um acesso facilitado, que vá lá fazer o barulho dele, que a gente faça uma boa festa, né? E que consiga transformar, como ontem, né, apesar do que aconteceu, a Arena num caldeirão e que a gente possa, com isso, né, ter os resultados positivos. Então, a questão ela vai mais além só do controle, da biometria, que certamente vai me perguntar, ou do acesso ao torcedor, acho que está muito ligado também com essa relação que o Grêmio construiu ao longo desses 8 anos. Boa. Eu acho... Existe diálogo com a Arena, por exemplo? Por que não existiria, né, César? Mas qual é a grande dificuldade disso? Porque quando a gente fala dessa relação, eu tenho certeza que a Arena também não quer ter uma relação difícil com o Grêmio, né? Por que isso complicou? Eu não sei, né? Por que o Grêmio disse há 2 mandatos, ou 3, né? Eu até acho que o trabalho que o ex-presidente Fábio Koff fez foi muito importante, ter colocado o bode na sala e renegociado algumas questões ali que precisavam, né? Mas a partir dali é como se tivesse um terreno e o teu vizinho ficasse dizendo, eu vou te comprar, e acaba jogando lixo ali para desvalorizar e Sim. Tu não quer vender, né? E vamos supor que o Grêmio... Eu ainda não fui convencido de que esse é o melhor negócio, né? Eu não estou aqui falando como possível candidato. Eu realmente, ao longo do tempo, enquanto lá estive, de que isso seja o melhor negócio para o Grêmio. Mas mesmo que seja, que a gente, vamos comprar, o que o Grêmio vai fazer com isso? Ele vai explorar a Arena, é o core business, como se diz, do Grêmio, aí vai transformar num cabide de emprego e botar um monte e inchar de novo o clube, ou o que ele vai fazer? Vai transferir para um outro. Então, outra terceirizada. Se é para transferir para outro, bom, aí vai uma discussão legal, assim, não, mas para aí, talvez a Arena não entenda de eventos, né? Talvez a Arena não seja era uma construtora, a OS, aí, né, construir lá um escritório de advocacia e depois cuidar do serviço jurídico, é diferente. Bom, beleza, mas então vamos sentar com eles, vamos dar essa... e, de novo, vai na mesma questão. Se ele tiver uma segurança jurídica que vai ficar lá por um determinado tempo, talvez eles possam investir em profissionais que entendam de eventos, né, e melhorar essa relação. Eu acho que tem problema da Arena mesmo de gestão ali, de talvez não ser o business, eles estão aprendendo com o negócio também. Mas, assim, simplesmente ir lá comprar para depois terceirizar para outro e transferir, é muito mais fácil sentar com eles, que eles estão lá. Olha só, vocês construíram esse equipamento aqui que talvez seja maior do que a cidade precisa. Não existe um estádio privado como o Grêmio tem. Público, tudo bem, vai ter um Maracanã, vai ter... Agora, privado igual a Arena, não existe, cara. Se os caras vão ganhar dinheiro junto, legal, cara. Vamos junto, vamos melhorar, né, esse nosso sócio do interior que vem aqui, vamos melhorar lá dentro. Vai comprar na loja, não consegue subir para as cadeiras com a sacola na mão, não consegue descer para o carro porque tu já entrou. Função, né? Assim, é tudo...
a experiência é ruim, né? Isso é então assim, duvido que a Arena não, né, não Pois queira, isso é não que queira conversar. Só que se está dizendo que vou comprar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, desculpa interrompê-lo. O senhor ouviu a entrevista do presidente Romildo hoje? Parte dela, Farido. O que achou? Assim, eu achei boa, né? Numa parte ali eu escutei, né? Porque eu acho que não dá para politizar isso, né? E estou de acordo com ele de que a parte que eu escutei, tá? Da individualização da pena, tá? E do banimento dessas pessoas que se dizem torcedores e vão lá. Mas aí eu lhe pergunto, se o Grêmio sabe há um bom tempo quem são essas pessoas, por que não baniu antes? Bom, Por que não botou, entregou para a justiça para botar na cadeia? Porque aquilo é ação marginal. Essa é uma pergunta que tem que fazer para quem está lá, né? Eu acho que é fácil de identificar, né? Mas todos já foram identificados. Então, Mas pode fazer. Fazia isso. o Pode quê? fazer o banimento, o Grêmio consegue. Não, Banir eu acho do aí estádio que tá. pode. Não sei se pode. O Estatuto Torcedor não permite. Não. Ele falou, inclusive, isso de modificação de lei, ok, mas assim, existe legislação para isso também, né? O que a gente viu lá era uma tentativa de homicídio em determinado grau lá, né? Então, assim, pô, as autoridades também estão aí, não vamos excluir as autoridades dessa responsabilidade também, está lá, está identificado, tem que ter o devido processo legal. Também não concordo com a maneira como o juiz se pronunciou, né? Tu não pode dar uma sentença no ar, né? O juiz, na minha época, falava nos autos, né? Eu sei que é um evento público, que precisava a autoridade se manifestar, mas a maneira, assim, não... E o Grêmio ainda corre, Mário, desculpa, risco de perder mando de campo, porque tem a súmula do juiz, a súmula do Braulio. Até sexta-feira vai ter muito desdobre ainda, Farid. Vai, e muita coisa vai acontecer. Tem sido prejudicado, tem tido um tratamento diferente, acho, para o Grêmio nessas questões. Porque, de novo, não quero politizar essa questão, minha tolerância é zero, eu não gosto disso, a gente vem aqui falar de futebol, de coisa boa e tá falando aí... Infelizmente, né, Guerra? É triste a gente ver o que aconteceu na Arena. Cara, o jogo teve que ser parado 2 vezes. Teve briga já na entrada também. Né? Não, é uma série, porque a gente acaba virando aqui para-raio, né? Vocês receberam inúmeros vídeos e mensagens, eu também recebi lá na Arena. Recebi vídeos trágicos. Trágicos, tu teve na Esplanada e tu pôde ver como que tá lá na Esplanada. Cara, é uma mistura, né, de alegria, principalmente o pessoal do interior, que é a primeira vez que vai. Muitos torcedores escolheram esse jogo pra estar lá porque é a primeira vez. Outros já foram várias vezes. E aí tu escuta pessoas que estão extremamente felizes por estar lá e tu escuta também pessoas que estão tristes demais pensando em ir embora, sem nem ter entrado no jogo. E foram embora. Pela tamanha dificuldade. Foram embora antes de acabar o primeiro tempo. O senhor é a favor quando o presidente Romildo disse que a ação da Brigada Militar foi pífia? Olha, é difícil falar de fora daqui, né? Eu não posso... uma entidade, né, que tem grandes serviços prestados à nossa sociedade. Eu desconheço aí qual é a relação, né, entre Arena, Brigada, Grêmio, né, para dizer se foi ou não foi. Eu acho que pífia foi a segurança da Arena, porque tem a segurança interna. Essa segurança foi pífia. E eu tenho um relato de um menino de 14 anos que me contou, e me dizendo o seguinte: um segurança ria e debochava das pessoas que estavam sendo prensadas na entrada. Varrida... vovozinha, isso, né? Com todo respeito. Isso está dentro daquilo que a gente começou a falar aqui, que é conversar, né? E quando tu estreita essa relação, tem tudo para que o serviço seja melhor. Agora, como é que eu vou investir num segurança melhor, em melhores condições, se tu não sabe se daqui a 3 meses vai estar ali, porque ficam dizendo que vão te comprar a qualquer momento, né? Como é que tu vai fazer um contrato longo, até com naming rights ou de placas estáticas, se tu não sabe se vai estar ali? Como é que os teus funcionários, né, vão olhar para ti, e aí eu vou estar aqui mês que vem, o Grêmio vai comprar, não vai comprar? Então, assim, como é que tu vai investir no negócio sabendo que a qualquer momento alguém quer tomar teu... Entende? E isso acaba, né, chegando na hora do match day, né? E aí acaba tendo esses problemas,
e ajuda. Não vou dizer que isso seja a principal causa, mas não tenha dúvida que isso colabora, né, para os eventos. Isso pode acabar virando gota d'água, né? É mais um elemento. A gente está falando do presente aqui, podemos trabalhar no futuro agora? Vamos ao candidato. Eu só quero, porque eu falei em brigada pífia, e eu só quero manifestar minha opinião a respeito disso. Eu não considero a brigada pífia. Eu respeito muito a Brigada Militar. Eu tive a felicidade de ganhar 3 condecorações da Brigada Militar, com muito orgulho. Só acho que a brigada foi muito lenta ontem. Nisso eu concordo. Demorou muito para agir. Demorou muito. Bandido se trata como bandido. Eu estive no aniversário de 67 anos do 9º Batalhão da Brigada Militar, agora uma semana atrás. Tenho um maior respeito por eles, e eles são os que cobrem essa área dos grandes eventos, centro da cidade, né? E acho que fazem um trabalho, né, muito importante social. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, nessas... mas, certamente, essa falta de comunicação que acarreta isso. Quando entrar, quando não entrar, o que é teu, o que é meu, né, tá, o negócio, a sensação que dá de fora, né, de novo, de fora, é que, né, tá solto, né, as pontas não se conversam. 10h17, papo gremista com a presença aqui de Alberto Guerra, Farid César Cidade Dias. A gente pegou esses primeiros 17 minutos de live para falar sobre... os acontecimentos de ontem, e não tinha como passar em branco, mas agora vamos falar do futuro, que todos aqui importa e interessam, né? A gente ainda tem mais alguns meses. Futuro a Deus pertence. Mas aqui a gente está muito preocupado com o decorrer da temporada. Claro que, na minha opinião, o Farid e o César acredito que também venham nessa mesma opinião. O Grêmio está encaminhado, apesar dos pesares, está encaminhado para a Série A, e é onde a gente já quer começar a te questionar, Guerra, e conversar contigo, enfim, debater sobre o Grêmio de 2023, né? Que vai ser um ano complicado para o Grêmio economicamente, né? Que vai ser um ano para o Grêmio onde vai ter pouca receita, né? Entrada de receita para poder fazer investimento, pensando em uma reformulação, né? Pensando numa reformulação. E eu lembro de um post teu no Twitter que o time começa pelo Kahneman. Jeromel e Kahneman. Vou botar o Jeromel aqui, porque o Jeromel já faz parte do time de 2023, mas que começa pelo Kahneman. Na tua cabeça, Guerra, na tua opinião, enfim, naquilo que tu vê para o Grêmio para 2023, como trabalhar o Grêmio se economicamente o Grêmio vai estar muito fraco diante ao que a gente está vendo para 2023? Vamos começar assim dizendo que eu tenho alimentado essa possibilidade de ser um candidato, né, até para ver se isso ecoa, não é? Eu não sou candidato de mim mesmo, né? A gente sabe aqui não é se querer se fazer, como se diz assim, mas assim existem ser candidato e presidente do Grêmio, enormes sacrifícios que eu estou disposto a correr se isso né, se ecoar, né? Não basta eu querer ser presidente, as pessoas, né, os gremistas têm que querer. Eu acho que a questão está se encaminhando bem, não é? Então, obviamente, que a gente fica de olho no mercado, fica de olho no time do Grêmio, né? Já começa aqui a projetar algumas coisas, mas muito incipiente. Acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Estamos recém no início do segundo turno. Eu acho que nós aqui, gremistas todos, a gente tem que estar imbuído de ajudar esse time a subir da mais rápido possível, da melhor forma. Eu tenho total respeito por todos aqueles que envergam e vestem a camisa do Grêmio, que estão lá agora, né, com todas as suas qualidades e seus defeitos, inclusive o treinador, com quem já trabalhei, uma excelente pessoa, excelente treinador, né? Então, acho que o momento é esse, né? A questão desse tweet é importante, muito legal que tu tenha lembrado dele, e que eu achei que importante no momento, eu nem sabia da repercussão tão grande que acontecia, porque naquele momento, eu estava falando com um colega de vocês, né, um youtuber, que me estava dizendo, estamos justificando aqui algumas razões de não renovação do Kahneman, né, pela cirurgia, pelo valor, por ser uma liderança negativa. Eu comecei, não pode ser, né? Se a gente for no mercado e for comprar um zagueiro, metade do Kahneman, quanto é que ele vai custar? Qual é o salário que ele vai ter? Só aí já mais ou menos empata com o que o Kahneman custa, está em casa e é identificado, tem 31 anos, e a gente
tá bem, jogou pouco esse ano, mas tem que saber a razão pela qual ele não está jogando. Não é mais pela operação, e sim foi um problema agora muscular, na volta que até é normal. Né? Então, eu entendo, né, que eu não abriria a mão numa subida para uma primeira divisão, de um atleta tão identificado, tão raçudo, novo, que tem muito a dar para o Grêmio ainda, e eu não abriria mão num Kahneman agora. Então, adentrando a tua pergunta, mesmo que tem muita criatividade para o ano que vem. Estou muito preocupado com isso. Existe nos bastidores, Beto, uma tendência a se dizer que existia um sério problema de relacionamento entre o diretor de futebol, Alberto Guerra, e o conselho de administração. Isso se fala muito. E o senhor tem 3 experiências. O senhor é bom, né? O senhor é bom, eu posso... É bom, muito bom. Mas nada como o cargo, né? 2010... 2010, pega o Grêmio na zona de rebaixamento, praticamente, traz o Renato e vai a Libertadores. Em 2016, um clube com dificuldade ali. No 14 de agosto, hein? Não faria muito tempo agora. 2016, aí traz o Edilson, traz o Kahneman, depois existe uma crise de relacionamento ali e acaba terminando o trabalho de forma precoce ali em 16. E depois, em 18 e 19, como diretor de futebol. O que existe? O que a gente pode falar deste bastidor? A diferença dessas vezes, e existia de fato um problema do diretor de futebol, porque as matérias da época davam conta de que não queriam Alberto Guerra lá. O que existe disso? Conta pra gente, conta um pouco pra gente desse bastidor da gestão Romildo Bolzan em relação à figura de Alberto Guerra. Rapidamente, em 2010, né, o futebol que terminou a gestão do Odoni de 2008 apoiou, né, o candidato de 2009 e 2010. Continuou lá, né, foi eleito vice-presidente, aí jurídico, me deram, né, foi o primeiro ano do Conselho de Administração, mas pediram para mim ter um olhar, né, mais pelo jurídico. E aí o Krieger, na época, vinha dizendo, né, Guerra, tu tem que vir para o futebol, tu tem perfil, e eu, não, né, isso faz 14 anos atrás, né, era muito menino também, e até que o Krieger saiu, o Meira seguiu uns 6 meses sozinho, e aceitei o desafio no final de 2009. Então, como o Meira ia tirar férias, né, ele pediu para fazer os 2 últimos jogos, e que o Grêmio já não disputava nada, então o antepenúltimo jogo remeteu... O penúltimo jogo remeteu para aquele fatídico jogo do Maracanã, Flamengo e Grêmio. Essa foi a minha estreia, Farid. Né? Meu segundo jogo no Grêmio... Logo aquele. E o título é deles? Não, né? Então, esse foi minha estreia. Aí continuamos em 2010, até que sai o Silas, né? E o Meira, e eu assumo o futebol. E aí o Renato chega num 14 de agosto. A gente está achando que está quase no final do ano. Não. Essa era a data lá em 2010. Né? E aí a gente sai ali de uma 18ª, 17ª posição até o 4º lugar, é a conquista da Libertadores, num jogo, só não fomos melhor porque... Aquele jogo contra o Fluminense. Isso, nos garfaram feio. Eu cheguei a falar antes do jogo. Bom, aí, né, sou convidado 11, 12, 13, 14, 15, resolvo me afastar um pouco. 16 eu aceito o desafio. Estava fora da política do Grêmio, né, achando que, né, vou contribuir, não conheço, né, as pessoas que estavam no CA, e ali eu, né, fui bobo mesmo, né? O Romildo me pede para colocar um vice-presidente no futebol, para ajudar a ligação, aquilo, e eu, de braços abertos, sim, Romildo, pode deixar, vou ajudar, legal, ensinar. Quando, na verdade, depois começa a vir à tona que não me queriam lá, né? Que isso aconteceu. Aconteceu, saiu no jornal, inclusive, o diretor esse que avisou, saiu 15 dias antes de mim, né? Que eu posso chegar lá, né? Então, inclusive, me colocando na oposição, né? Diz, o Guerra é Cacalo e Darley, quando ganha é ele, quando não é nós do Romildo, uma coisa assim, né? Eu querendo ajudar e pessoas lá trabalhando para... Temos que derrubar ele. Isso saiu na 0 hora, tá? As trocas de mensagem desse... que hoje, não é à toa, né? É o coordenador da campanha do Odorico, pobre Odorico, né? Com quem eu respeito, gosto muito, não tem nada contra, muito pelo contrário, né? Só acho que está mal acompanhado. E
E aí veio 2018, 19, né? Aí o Duda me pede para acompanhar ele. Diz, Duda, não quero mais, chega, só me incomodei. E ele pede que ele queria ir para o futebol, mas só iria comigo. Como até por uma questão até de lealdade e amizade, eu aceitei o desafio, mas aí fui como diretor, foi uma missão muito, vamos dizer assim, restrita ao vestiário, porque ele sabia da minha relação com a maioria desses jogadores, né? Já tinha estado lá, da minha relação com o Renato também, né? Então ele sabia que, né, o Renato tem muito respeito e amizade comigo, e a gente consegue conversar e dizer as coisas. Essa foi a minha atuação, e ali ficamos 18, 19. Depois me pediram para continuar, né, quando o Duda resolve sair, e eu coloco, olha, eu não tenho medo da responsabilidade, mas me dá poder, né, do jeito que está, e por isso que eu tenho muita tranquilidade em falar das coisas que aconteceram, porque foi dito enquanto estive lá, né, para a atual gestão, muita coisa que eu entendia, né, que não estava correta. Mas a desculpa era a seguinte, ganhamos sem precisar disso, 16 e 17 ganhamos sem precisar daquilo. Muitas vezes eu escutei até essa corneta, né? E então eu digo, olha, se não vai mudar disso, eu peguei meu chapéu e fui embora. Doutor Guerra, o torcedor, ele não gosta de candidato, se coloca ainda na condição de pré-candidato. Mas candidato, vai ser candidato. De candidato que fique no muro. Então, quero lhe perguntar, se o senhor for presidente do Grêmio, eleito presidente do Grêmio, o Roger vai ser o seu técnico? O Farid, assim, ó, independente do que eu faria e do que eu acho agora, eu acho que não é o momento. Tá? Porque o senhor acaba de me responder. Ele não será o seu técnico. Porque se fosse, o senhor diria, vai ser meu técnico. Não, o senhor acaba de... Muito obrigado. Excelente, muito ia obrigado. Isso eu falei no outro programa. Muito não deixou eu continuar, porque se eu não disser, isso era parte da minha resposta, né? Vão dizer, tu não cravou, tu não afirmou, tu não... Tem muita coisa para passar debaixo da ponte. Assim como eu não posso dizer que ele vai... Imagina que eu diga assim, ó, tu serás... Né? O Roger vai ser o meu técnico. E aí ele perde a maioria dos jogos e nós não classificamos e não subíamos. Tá entendendo? Isso aconteceu até no Co-Irmão aqui, quando já tinha contratado um treinador e o Abel começou a ganhar. Mas a sua resposta para mim é o suficiente. Não, tá bem. Se para ti serve... Achei fantástica. 10h28. Achei fantástica. 10h28 da noite, já são quase 1.600 pessoas na live. Eu quero pedir Tem que ter mais, a parceria de vocês para, cara, vocês que chegaram agora e quem tá aí desde o início também, compartilhar essa live nos grupos de WhatsApp e também lá no Facebook, compartilha, chama a Gremistada para cá, para esse bate-papo aqui com o Alberto Guerra, e também para deixar o like, bora aí, bater os 1000 likes, já dá para fazer, deixa o like aí, uma chuva de like para nós, e eu já tô com alguns superchats aqui na tela para falar com vocês, tá? O primeiro aqui é do Marcelo Goldschmidt, pergunta aí se vai ter mudança do departamento médico e preparação física, que são péssimos, acabar com cargos por indicação e sim por competência, Guerra. Boa pergunta, tu sabe que no movimento que eu faço parte, a maioria das pessoas são da área da saúde, né? E esse é um dos projetos que a gente tem mais legais e que a gente vai enfrentar, né? Então, assim, eu até acho que os próprios médicos hoje, né, apesar, a gente sabe que teve alguns equívocos, isso já é público, mas eles também acabam sendo até vítimas de uma estrutura precária e de não só, né, de organograma, mas também de equipamento, né? Sim. Então, uma das tantas, né, desde 2016 que a gente brigava e queria era justamente mudar essa estrutura, né, de equipamento, de poder recuperar os jogadores rápido. Hoje, por exemplo, gente, vocês não vão acreditar, o Grêmio não pode dar treino em 2 turnos, Farido. Sabe por que isso? Porque não tem um local para os atletas descansarem, dormirem. Não tem alojamento no CT mesmo, né? Então, assim, treinou de manhã forte, alimentação, o descanso faz parte do treinamento, inclusive, né? Precisa esticar as pernas. É que é obrigado o Grêmio a liberar os jogadores ou dar só no treino da tarde, o treino só fazendo a parte da tarde. O atleta pode chegar às 2 da manhã, acorda às 10, chega em tempo. Então, assim, tendo o alojamento... Leva para um hotel, tá cheio de hotel ali do lado.
Tu controla, com isso a gente controla a alimentação, controla sono, e talvez aí a gente tenha menores índices até de lesão, porque a gente não sabe ser. o que eles fazem depois. Não tem controle, né? Não tem controle. Então, e eu sou contra o hotel, tá? Desculpa te interromper, eu sou contra, porque tu faz um investimento alto lá dentro pro hotel. Quanto que o Grêmio já deu pro Deville? Nessa caminhada toda Não, mas tem já poderia ter permuta CT, também. mas já poderia ter CT, dentro do CT alojamento, mas Farid. poderia, né? E aí, exatamente, aí concentrar E aí tu tem muito mais controle. Concentrar lá, tu tem os teus equipamentos embaixo, o campo do lado, na frente do estádio, seria muito mais confortável, né? Também então, acho. eu estou dizendo isso porque a estrutura, de uma maneira geral, né, ao longo, e que poderia ter sido melhorado, o Kahneman, quando chegou, ele foi fazer teste de esforço físico numa clínica, porque a nossa esteira estava quebrada Nós não tínhamos, e né? não era que quebrou no dia, né? Então, Já há assim, algum tempo. e justiça seja feita, melhorou depois, se investiu em equipamentos, mas eu acho que para a gente ser um time de ponta e melhorar essa pergunta do teu ouvinte aí, ouvinte de vocês, né, da DM, né, a gente precisa realmente encarar um departamento de saúde na forma horizontal, onde a gente vai dar, né, uma atenção ao nutricionista, ao fisiologista, ao fisioterapeuta, ao médico e outras partes científicas aí para poder melhorar essa questão. A gente vai seguindo no superchat aqui só pra gente matar a galera do superchat. Deus, vou matar eles, né? Mas matar aqui os superchats, tá? O André, ele falou o seguinte, ó, a primeira contratação tem que ser um grande diretor executivo. Desperdiçamos muito dinheiro pela falta de uma boa prospecção no mercado. Vergonha, disse o André. Valeu, André. Obrigado. E aí, Guerra? Muito mais do que o executivo, tá? Eu acho que o Grêmio também deixou, ao longo do tempo, de investir em material humano. Eu entendo, antes da contratação do treinador, viu, Farid? Tu tem que ter um executivo de futebol pica, tá? Tem que ter um gerente de futebol, que é um cargo que o Grêmio não tem ainda. Tem que ter um coordenador técnico, que é um cargo que o Grêmio não tem. Tem que ter um auxiliar permanente nosso também, um cara respeitado e que possa, né, estar lá quando não tem treinador ou dar treino, né, um preparador físico do clube também de ponta. Aí, quando se contrata qualquer que seja o treinador, veja bem, qualquer treinador, né, já com essa estrutura montada, é muito fácil saber o que exigir dele, o que pedir dele. E eu acho que tendo uma estrutura... Eu acredito no Grêmio e no resultado que é de fora para dentro e de cima para baixo, né? Então, no vestiário que é de fora para dentro, tendo uma estrutura forte de profissionais, a gente minimiza as chances de erro na hora da contratação do jogador, não deixa na mão do né? E aquilo que às vezes falam do Renato como um problema, porque ele se mete em tudo, na verdade eu vejo de outra forma. Ele não se omite, porque teria treinadores que dizem, isso não é comigo, isso não é comigo, isso não é comigo. Agora, quando tu tem uma estrutura forte fora do campo, e aí a área de saúde também, né, que a gente já respondeu, e essa parte técnica, né, aí, seja qual for o treinador, a gente, né, vai cuidar só do campo, e aí a possibilidade de ir bem é muito maior. Essa relação tem mais superchat? Tem mais, ele tem mais dois. Vamos pegar aqui, ó. O Beto 9 Andrade, é teu parente, é o Beto, é o parente não, é teu xará aí, ó. Beto 9 Andrades. Guerra, pode nos explicar sobre as dificuldades no departamento médico? Unha encravada vira meses dentro do DM. O que eu posso, né, também, assim, ó, de novo, eu acho que parte disso, tá? Acho que o DM tem as suas culpas, mas parte disso também eles são vítima de um processo, de novo, de uma estrutura antiga e mal organizada, né? Mas vejam bem, né? O médico não lesiona ninguém. O departamento médico não lesiona ninguém. Eles chegam lá lesionados. Eles tentam curar, né? E a partir daí o que se pode questionar realmente um protocolo que daqui a pouco em outros clubes é de 2 semanas, 3 semanas, no Grêmio vira mais. Agora o porquê disso, né? É que tem que investigar. A última, tá, Cezão? Vai lá. O Grêmio precisa... Volta ali, ô Matias. Aí. Não, volta, que é o André. É o André. Matias, não me quebra, Matias. Desce. Agora passou. Desce. Esse aí... Não, esse aí... Sobe, desculpa, sobe. É isso aí, vai lá. Aí, ó. Depois daí pra baixo a gente vai depois, tá? O Grêmio precisa olhar pra frente, chega de repetir fórmulas. Contratar Renato seria voltar ao início do processo que culminou com o rebaixamento, disse o André. Vai daí, Cezão. Na verdade, eu Obrigado, dentro da linha... Show de bola. Valeu, Obrigadão. Dentro dessa linha da profissionalização, né? Onde o Grêmio se perdeu, uma primeira pergunta,
por que o Grêmio se perdeu. E eu acho que falar de profissionais do campo é complicado, mas a pergunta sobre a parte administrativa do Grêmio, e eu falo do vestiário, especialmente do futebol, vai cair todo mundo? Não, Diego Serri, por exemplo. Se fosse eu que estivesse lá, acho que não seria o meu executivo de futebol. Não seria. Tá? Em princípio, não. Tem que conversar lá, se assumir, se ganharmos, se um monte de ser. Aí tenho certeza que o Denis vai querer falar comigo, tenho uma excelente relação com ele, respeito muito ele ter pego, né, o time nessa situação, ele e o Serginho Vasquez. E a gente vai conversar, mas em princípio eu, né, não seria quem eu escolheria. Tá? Eu acho que as pessoas se preocupam muito, né, com o contratador. O tempo que um executivo de futebol gasta ao longo do ano para contratar jogadores, talvez seja 3%, 4%. Eu prefiro um executivo de futebol para os 97%, para os 96%. Eu não estou dizendo que não seja importante esses 3%, né? Mas assim, o cara tem que entender dos regulamentos, saber dos cartões, da logística, pegar os relatórios dessa área da saúde, ver por que o jogador está se apresentou tarde, se ele se pesou, assim, ó, esse é o cara que a gente precisa ser executivo na acepção da palavra. E não ir lá contratar jogadores, ficar do lado de campo de braço cruzado vendo treino. Não. Né? Então, assim, eu vejo que as pessoas, eu entendo o lado do torcedor, ela está preocupada mais com o contratador. Mas quando a coisa funciona de fora, mesmo na parte administrativa do futebol, né, certo? Teve lá, funciona. Né? Quando eles veem que o negócio tá certinho, tá correto, não tem vaidade, tá todo mundo puxando para o mesmo lado, o negócio anda mais fácil. Sim. Ainda o tema executivo. O senhor usou um termo há pouco que eu achei bacana. Um executivo pica para trabalhar no Grêmio. Eu não vou lhe perguntar um nome que seria ele colocar numa situação até constrangedora. Mas me cite 3 executivos pica no Brasil hoje. Estou lhe pedindo 3, não estou lhe pedindo 1. Pô, se o senhor não puder me dar... Pelo amor, estou lhe pedindo 3. Me dê 3. Não, várias. Não quero 10, quero 3. Não. Só 3. Não, mas eu estou... Olha, tem o Cícero, vou dizer só os do Grêmio, tá? Tem o Cícero, que está no Palmeiras, tem o Pelaipe, que é bom, tem o Rodrigo Caetano, tem o Rui Costa, né? Tem vários, só esses criados no Grêmio. O próprio William Thomas, que agora está no Co-Irmão, né? Cria do Grêmio. O Grêmio cria, o Grêmio forma dirigente. E como tirar esses caras que têm contrato? Como tirar? Porque esses não têm contrato, né? Quando o cara que assumir chega lá e ganhar, e primeiro quando ele for candidato ganhar e assumir, daí ele que resolve esse problema. Aí a pica é dele, né, Farido? É claro. Ele que bote a pica dele onde quiser. Uma das perguntas que a grande maioria das pessoas acaba querendo saber da conta do Renato, né? E da força do Renato e essa ótima relação que o senhor tem com ele. O que eu pergunto? Por que o Renato funcionou com o Alberto Guerra e em alguns momentos ele não funcionou? Olha, primeiro, né, eu acho que primeiro não tentei disputar beleza com ele, né? Acho que isso é importante. Eu tenho uma relação, talvez por ter contratado ele em 2010, quando ninguém acreditava, né? Isso tem que rebobinar a fita lá. Acho que 80% da imprensa, ou quem cobria na época, dizia que isso não ia dar certo, diziam que ele não era treinador, apesar de ter 10 anos de carreira, ter ido bem no Vasco, ter ganhado uma Copa do Brasil pelo Fluminense, chegado numa final de Libertadores. Eu acho que o Renato também, isso eu posso dizer que eu falava para ele mesmo às vezes não colabora com, né, a maneira como ele se posiciona. Costumo dizer que o Renato, que ele aparece na telinha ali, né, que ele, quando acende a câmera, ele vira um personagem, ele não é o mesmo quando desliga ali, né? Então, assim, talvez ele pudesse ter se ajudado na maneira, mas ele confia muito no taco dele. Mas acho que a relação foi muito sincera, foi sempre olho no olho, né? Não pensa que sempre foi um mar de rosas, né? Discutimos muito, não concordamos em muitas vezes e concordamos na maioria das vezes, né? Eu acho o Renato um grande treinador, e o fato de achar o Renato um grande treinador não significa que eu não goste do Roger, que eu não goste do Voivoda, pelo contrário, são todos também excelentes treinadores com características diferentes, né? O que a gente tem que saber, muitas vezes, é o que usar em determinado momento.
né? Às vezes tem um jogador que ele se encaixa melhor nesse esquema, não quer dizer que o outro seja ruim, né? Mas nesse esquema, nessa posição, com esses companheiros aqui, ele vai bem. E funciona isso para o treinador também. Vai daí. Eu conversei hoje com um integrante do seu grupo e a gente conversa. Tem, né, algumas Rei dos furos, Faria. Não, sou esforçado, sou isso. E ele me disse o seguinte: o senhor sendo presidente do Grêmio, sendo eleito presidente do Grêmio, o Danley vai escolher o cargo que quiser. Não é verdade. Não é verdade. O Danley é o grande apoio, tá? Mas o que está sempre, não é só com ele, né? Isso é uma coisa que a gente está construindo nessa possível campanha, que é não... Porque foi uma experiência negativa que eu participei, tá? De ser lá o toma lá da cá. Eu te apoio se eu tiver aquilo, eu te apoio se... Olha, se for para isso, eu vou ser o primeiro a pegar meu boné e ir para casa e torcer de casa. Eu não quero isso, né? Eu me lembro que chegou um determinado momento que eu digo, cara, tem que ir lá pro Grêmio, que droga isso, porque vai ser uma brigaçada toda lá no Conselho de Administração, né? E não pode ser assim, né, Farido? A gente tem que estar lá, tem que ter uma união. E o que olha, tenho 3 anos e meio de vestiário, 3 passagens, apesar da pouca idade comparada com meus, né, com o pessoal que está aí ambicionando os mesmos cargos, né? E se é uma coisa que eu aprendi, é que a gente precisa ter união e que é muito difícil essa situação. Depois que o time perde 3 seguidas, e pode acontecer por uma série de fatores, aí começa, né, no próprio dentro da gestão ali, o pessoal a falar para fora, reclamar. Então, eu vou tentar, estamos tentando, né, todos esses movimentos, a que a gente faça um conselho de administração e vestiário mais forte, mais unido possível. E uma coisa eu deixei claro com o Danley, assim, e ele sabe, e ele já disse isso publicamente também, que não envolve troca de cargos. Tá? O Danley tem o trabalho dele. Eu acho que é diferente que alguém que não é conhecido entra no Grêmio, usa o Grêmio, né, se projeta e depois se candidata politicamente. Né? O meu parceiro é um ex-atleta de Grêmio, que ganhou tudo como jogador, que a torcida ama ele, não porque ele é deputado, e sim porque ele é um atleta vencedor, né, e se expressa muito bem. Então, e por isso que se elegeu. Quando eu fui falar com ele, porque eu achava que ele poderia ser um candidato, ele disse que não queria ser candidato de jeito nenhum e que achava que é o contrário, né, que eu era uma boa opção. E foi assim que nasceu vamos dizer assim, essa coligação agora. Gurizada, 10h43, tem mais alguns superchats ali. Ô, Matias, vamos botar na tela pra gente demandar os superchats. Só agradecer a presença de 2.000 pessoas na live. Muito obrigado a todos vocês. Quero fazer uma brincadeira que no último programa a gente acabou não fazendo com o Boas, que era pra galera printar ou filmar a televisão de casa nos marcando Guerra também, pra gente repostar nas redes sociais. Isso. No @ do Farid, no @ do César, no meu @ aquele Mário, e também no @ da Rádio Pachola. A gente vai fazer a brincadeira de repostar. Isso é legal. Todo mundo lembrando que o Instagram de vocês tem que ser aberto ao público, senão a gente não consegue ver. Vamos demandar aqui o superchat do Moisés Maciel Vitoretti. Sou sócio do Grêmio desde 2007. Quero saber se o candidato contratará uma auditoria externa para verificar contratos e as calamidades desta gestão. Baita pergunta, eu achei. Se candidato for e se vencer, obviamente que isso... Bom, tem a aprovação das contas do ano seguinte, vai haver, assim, uma auditoria, isso não tenha dúvida. O Marcelo Machado falou o seguinte: mas há 2 anos o Grêmio visitou o Flamengo e disseram que temos os mesmos equipamentos que o Flamengo. Aquela a gente estava falando do departamento médico, né? A gente já estava falando sobre isso e teve uma evolução. O Guerra falou que quando chegou era de uma forma, né? Quando lá o presidente Romildo assumiu, e com o decorrer dos anos deu uma leve melhorada, né? Mas tem muito a melhorar ainda. E o Emildo pegou a pergunta que eu ia fazer, que eu ia entrar nessa questão aí. Mário, qual a visão do Guerra para a SAF? Vai daí, Guerra, eu ia perguntar sobre isso. Mas o Grêmio não teve uma SAF agora? O Grêmio vendeu quase 1 bilhão, dizem isso, não é uma SAF? Vendeu muito. Né? Então, assim, o que eu quero dizer? Eu acho que a SAF não é a solução de todos os problemas. Tá? Se todos os 20 times da primeira divisão tiverem SAF, um ainda vai ser campeão e 4 vão cair.
Então, começa por aí. Mas, assim, respondendo objetiva, não, eu não sou favorável à SAF e não sou favorável à venda do futebol do Grêmio. Tá? Mas entre não querer a SAF e querer a SAF, existe 1 milhão de possibilidades tem um aí no abismo meio. aí, né? Tem um abismo, tem muita possibilidade. E eu acho que em segundo ou terceiro lugar, aí já falei, mas assim, bastante, não podemos vender em baixa. O Grêmio está em baixa. Né? Senão vai acontecer o Cruzeiro, que vendeu 100% do futebol por 400 milhões, e está o Atlético Paranaense, um clube organizadinho, que não tem grandes títulos, não tem o tamanho do Cruzeiro, está negociando 49% por 2 bi. Por quê? Porque está numa ascendência, tem CT, tem uma estrutura organizada, tem um grande presidente. Tem um grande presidente. E não abre mão da gestão. Viu só? Então, assim, mas essa é uma possibilidade que, assim, não para agora, não sei nem se eleito for para os próximos 3 anos, né? Aí uma possibilidade de ser parte, né? Sistema alemão de 49%, ou, né? Tanto dinheiro não é a solução que o Grêmio, nesses anos aí, vendeu 700, quase 1 bi de jogadores, e nem por isso né, melhorou. Né? A estrutura continua muito parecida e jogadores acabou não dando muito certo. O Emildo fez outra aqui, ó. Guerra, qual a avaliação do marketing atual e projeto para este departamento? Qual, perdão? O Emildo aqui, não volta mais ali um pouquinho. Do marketing? Sua avaliação atual do marketing e o projeto para este Tem departamento. marketing, Grêmio? Eu acho assim, ao longo dos anos, eu tenho escutado e concordo que o Grêmio se distanciou muito do seu torcedor. Né? Isso é algo que eu tenho escutado e concordo, e acho que é um trabalho assim de médio... Tem que fazer a curto, mas de médio e longo prazo para resgatar isso aí. Obviamente que vai passar, né? A gente acabou não falando aqui, mas eu acho fundamental também para a gestão do clube, né? O Grêmio tem que transparecer para o mercado, né, uma seriedade e de que as coisas funcionam para que os investimentos voltem. Né? Então, assim, primeira coisa, o CEO do clube, e eu não estou entrando no mérito do atual, né, mas se é bom ou se é ruim, eu só acho que ele não pode ser ligado a um movimento político, né? Ele não pode ser um conselheiro que se licencie, ele tem que ser um cara de mercado, um cara... pica de novo, bom, um cara top, né? E a partir daí, o CEO também, ele tem que contratar ali os executivos da área, participar ao menos das contratações do de marketing, do de finanças, ou do quadro social, ou outros, né? Para quê? Para estabelecer para esses executivos quais são as suas metas, o que eu quero que vocês façam. E não fez, velho, no final do ano, na hora de apurar, tchau, ou então fica, ou o que não dá é para ter uma relação de grupos políticos, de conselheiros e parentescos também em determinadas posições, que tu não tem como cobrar. Como é que eu vou cobrar do fulano, que é parente do ciclano, que é amigo do fulano, que botou aqui? Isso, tu não passa para o mercado essa organização, essa seriedade. E por isso que daí a coisa, né, quando tu tem uma outra engrenagem assim no motor, beleza, ele funciona, mas quando tu começa a encher, a permear essa engrenagem dessa forma, aí ela tranca essa engrenagem. Aí é difícil até de tu profissionalizar, né? A partir do momento que tu quer profissionalizar o setor ou os setores, se eu botar um primo do César Cidade Dias para atuar num determinado setor, talvez eu não vá conseguir cobrar dele por causa... Não pode ter isso. E profissionalizar não é simplesmente, né, que quando há uns anos atrás falou em profissionalizar, isso era sinônimo de pagar salário. Contratar. Era contratar. Mas aí tem um monte de gente que trabalha muito bem para o clube, né, profissionalmente, e não cobra, né, que são os abnegados ainda em algumas atividades ainda. E tem outras que pagam e que O próprio departamento de marketing do Grêmio é dito que é inchado de tantos contratos que ele tem, de pessoas que ganham muito bem, bons salários, e não se vê nada. Eu acho que é salutar para qualquer organização haver, né, metas, cobranças, assim, uma cobrança salutar, né, para que a coisa evolua.
né? E a gente aqui, um dos nossos planos, que eu tenho conversado com muitos executivos... Metas e meritocracia. Isso. Que algumas multinacionais utilizam esse sistema, né? É de tu criar alguns comitês, né? Então, assim, ligados até ao conselho de administração, vou ter 2, 3 caras experts de marketing que vão ajudar a escrutinar, por exemplo, um contratado nessa área, né? E que vão estabelecer com o CEO as metas e vão dizer, olha só, tu não cumpriu, troca. Ou, desculpa, vamos usar do de finanças, né? Ou usar para outras áreas também, né? Porque isso é salutar, isso faz com que a pessoa, né? E o clube cresça com isso. Né? Então, assim, a área de comunicação também, né? O Grêmio é uma empresa exposta. O que é uma empresa exposta? Nós gremistas, o Grêmio está 24 horas, nós estamos aqui num programa falando sobre o Grêmio. Ninguém está falando aqui da empresa A, da empresa B, da Ipiranga, da Gerdau, da Vale do Rio Doce, da Petrobras. Né? Ninguém sabe quem é o diretor de marketing deles, ninguém sabe quem é o financeiro. Né? Então, se é uma empresa exposta, né, a gente precisa... proteger bem e investir nessa área de comunicação, né? Então, acho que isso também isso é uma coisa bem, que... né? E comunicar bem, né? E aí não é assim, né, qualquer colaborador por qualquer valor, tem que investir, tem que... Né, nós somos detentores do conteúdo, Farid. Olha o que o Grêmio pode fazer com isso, né? É uma marca muito forte. É uma marca muito forte. Teve um comentário aqui do Beto, que eu acho que ele queria falar Farido e botou marido. Mas daí pode ser eu e tu junto, ô Farid. Mário e Farid dá marido. Mário e Farido. Marido é gênio. Gênio. Eu sou um grande marido, meu. Realmente Excelente. Tem mais superchat ali, Matias. Aí vamos seguindo o programa aqui agora, 10 horas e 52 minutos. Ô, gurizada, tá faltando like, tá? Bora bater 1.500 likes e dá pra fazer. São 2.000 pessoas na live. Teve o Vinícius Kramer. É isso aí? Ali, ó. Vinícius Kumer. Sonhei que tinha um Grêmio que jogava com naturalidade, valorizava a base. Quem jogava era destaque ao lado de Arthur, Fernandinho, dava a resposta. E como é que é? Ibiça o problema? Era Bressan. Quando eu acordei, vi o Janderson chutando no travessão. Bah, aquela bola do Janderson. Bah, aquilo lá me deu até um ruim de ver aquele lance lá. Não sei se foi... Bom, deixa assim. Bom, seguimos. Vai daí, Faridô. Deixa eu perguntar ao Dr. Guerra. O Grêmio tem, e eu estou falando na hipótese do senhor ser eleito presidente do Grêmio. Sim. O Grêmio tem um conselho de administração que parte dele tem cheiro de mofo. Porque tem lá integrantes que estão há 15, 20 anos no Grêmio, no comando do Grêmio, e de lá não saem, lá se perpetuaram. O senhor eleito, o senhor vai oxigenar o conselho de administração do Grêmio? Não tenha dúvida. Isso aí vocês podem me cobrar. Isso aí vai ser um conselho jovem, atuante, né, e novo. Né, novo que às vezes não precisa ser só jovem, mas pessoas que né, com representatividade também e que tenham a contribuir do ponto de vista assim, né, de poder, me ajuda a comandar essa área. Né? Minha formação, eu sou advogado, né, mas daqui a pouco, se eu estou falando de comunicação, vou pegar um exemplo, que tenha alguém que consiga construir isso que a gente está comentando aqui. Né? Alguém que possa ajudar a construir... Aqui, por hipótese, essa área da saúde também. Né? Então, a gente está vendo assim, essa possibilidade de montar dessa forma o Conselho de Administração. E o principal, com energia. Né? Para pegar o Grêmio tem que ter energia, tem que ter... Né? Não adianta... Tem que acordar cedo, dormir tarde. Tem que, né? Não dá para tomar chá das 5. Não é para tomar chá das 5 e não dá para ficar pensando muito. Tem que agir, né? E não falar. Nessa construção do projeto, e eu vejo claramente uma vontade de profissionalização no discurso, fica evidente a vontade de profissionalizar de fato o Grêmio, algo que, de alguma maneira, é discurso recorrente, assim, se fala muito, e a gente está vendo até pela forma como... E aqui, com o Odorico, a gente viu mais ou menos a mesma coisa, que o Grêmio precisa dessa profissionalização. Quem é que está construindo esse projeto? Vocês têm um grupo? Como é que é o funcionamento dessa construção? Olha, são mais ou menos, em grupos, são 13, eu diria. Né? Nem todos estão nessa primeira eleição para o Conselho Deliberativo, todos juntos. Né? Então, assim, para o Conselho, nós somos em 9 grupos,
Aí o Derlei vai ter, eu acho, a chapa dele, né? Isso não significa que para Ciar ele já declarou o apoio a nós, né? E tem a possibilidade de estar conversando, né, bem com o Grêmio do Prata e os movimentos que estão com ele, né? Ali. Então, são todos eles que vão ajudar a construir todo esse projeto. Com todos eles, tudo isso que eu estou falando aqui, já conversei, né? Já conversamos com eles também. E há uma boa sinalização. Obviamente que ainda é muito cedo, né, César? A gente tem que primeiro pensar na eleição do Conselho Deliberativo. E já né? existem datas para esses lançamentos? Eu acho que em breve a gente vai poder informar. Não gostaria agora de me comprometer aqui, né? Mas isso me dá uma oportunidade muito interessante de responder, porque primeiro é a eleição do Conselho Deliberativo. Essa eleição é muito importante, porque se a gente não fizer, né, não colocar os nossos conselheiros dentro do Grêmio, provavelmente eu nem seja candidato a presidente, né, ou alguém do nosso, porque a gente não vai passar, da cláusula de barreira, né? Quem quer, né, quem gostaria de ver, né, eu ou alguém do nosso movimento ali como candidato a presidente, né, seria importante que a gente fizesse os nossos conselheiros, porque senão a gente não posterior. Sim, ela não se sustenta em cima... Qual é o número de conselheiros que precisa? Olha, precisa de uns 70 conselheiros, 70 né? Conselheiros. Um pouco então menos, é fundamental, né? A eleição. É fundamental a do conselho. Depois que a gente renovar 50% do conselho, e aí a gente precisa colocar os nossos conselheiros um percentual deles, da metade, são 150 efetivos e 30 suplentes, né? A gente precisa colocar um percentual elevado desses 150, vai vir a eleição do presidente do Conselho Deliberativo, né? Então, esse conselho novo se reúne e elege o presidente e o vice do Conselho Deliberativo. E esse novo presidente do Conselho Deliberativo é que chama as eleições presidenciais. E que é em 2 turnos. O primeiro turno é os 20%, né, dos conselheiros, que são esses 66, 70, né, para ter uma margenzinha de erro, 70 conselheiros. E aqueles que passarem a cláusula de barreira, aí vão para o voto do associado dia 5 de novembro. É o pátio, né, que fala, né? É o pátio. É o pátio, é o voto aí do torcedor, sócio torcedor do Grêmio. Vou pegar também alguns comentários da live, que não só do Superchat, dá moral pra galera também que tá com a gente aqui participando. O Lucas Lopes fez um comentário aqui, Guerra, ó. Patrocínio Master tem que mudar. O Grêmio, pela marca que tem, pelo que ganhou nos últimos anos, tem que se desfazer de contratos iguais com o co-irmão. É uma grande questão. Gostei da pergunta. É legal essa questão, mas eu entendo que é aquilo que a gente falou antes, no sentido de que quando a gente arruma primeiro a nossa casa, né, passa para o mercado, que a coisa está funcionando de outra forma, né, eu acho que não é uma garantia, mas acho que é mais fácil de atrair algum investimento. Porque eu não acredito, e o Grêmio já tentou isso, botar um cara de pastinha batendo nas empresas e tentando o patrocínio. E não é uma questão de dinheiro, é uma questão de valores entre associar uma marca com a outra. Então, o que acontece muitas vezes? Chega na hora, quando começa a vencer o contrato aí com a patrocinadora, se apertam e acaba, vamos ficar com esse aqui mesmo, né? É mais ou menos assim, porque não tem... A gente tem que criar uma situação que é a lei da oferta e da procura, né? Que tenha mais de um interessado. Aí tu consegue dar valor para aquilo ali, né? Então, assim, e também acho que isso é um pouco de desculpa das empresas. O Grêmio já teve seu patrocinador, o Inter já teve o dele. Eu escuto muito isso de que tem que patrocinar os dois. Mas isso já está mudando. De quem não quer patrocinar. Eu só não entendo por que a Gerdau, com todo respeito, um abraço à família Gerdau, está patrocinando o Atlético Mineiro. Eu soube que, primeiro, tem uma relação com a MRV, que é a maior construtora do Brasil. Sim, né? por causa do aço, né? E que tem uma relação até de algum eventual, não sei, né? Não vou negócio, e que então acabou a pedido lá ajudando. Mas e aí que tá, né, Farid? É muito fácil agora tu te associar ao Atlético Mineiro, campeão brasileiro depois de 50 anos, com o Hulk, com o Nátio Fernandes, com o Keno, enfim, com uma série de jogadores bons, né? O problema é agora, né? Que a gente vem de uma Série B, que está com o time aí para ser construído. Então, de novo, eu acho que a gente precisa arrumar a casa primeiro para se tornar atrativo e as pessoas verem, não, pô, ali tem um negócio diferente, vamos investir que vai ter retorno. Até falando de atratividade para trazer parceiros, né?
comerciais, investidores, grandes empresas aí, multinacionais. Vocês escutaram como é que o Barcelona trouxe o Lewandowski? Como é que foi? Não vi. Não foi o que eu escutei, que teria vendido 20% de um Barça Studios. Né? Foi ali que levantaram dinheiro. Né? O que é isso? Eles são, aquilo que estava falando aqui, são detentores do próprio conteúdo, né? E venderam isso para... E tem valor o conteúdo deles, tem que valor, é bem feito. Mas Não, é um clube que está enfrentando muita dificuldade. Não, sem Está dúvida. enfrentando muita dificuldade. Essa relação, até uma pergunta interessante de fazer. Qual é o tamanho? Hoje a gente está vivendo um caminho para a Espanha. Né? Nós estamos olhando para o futebol espanhol. Que vem a ser o quê? Os grandes clubes, os clubes de maior apelo popular, como Corinthians, como o Flamengo, estão começando a se aproximar da casa de 1 bilhão de faturamento ano. E Grêmio Internacional aqui, dentro de um conceito que tem, conseguem aí atingir 450 milhões, mais ou menos, em um ano bom, né? Um ano, não é o caso esse ano do Grêmio, que não tem produto, mas que conseguiria fazer um pouco mais. Qual é o tamanho do Grêmio neste ponto? Quanto que o Grêmio pode faturar? O que eu escutei ali nas nossas reuniões de conselho aí, que o Grêmio baixou aí uns 200 milhões de faturamento. Neste ano perdeu 200 milhões. Mas agora, o Grêmio conseguiria passar de 500 milhões, por exemplo? Eu acho que esse era o budget do Grêmio, né, no melhor momento, ali, um pouco menos do que isso, né? 450 eles falam. Isso, por isso aí, né? Assim, a gente sempre, né, e aí é um outro... Né, desde que eu comecei, isso já faz 27 anos atrás, né, que eu entrei para o Grêmio, que obviamente o faturamento de um Corinthians, de um Flamengo era maior do Grêmio, e a gente dizia, olha, o dia que eles se organizarem, né, não vai Mas ser... são dívidas também terríveis, que tem tanto Flamengo quanto Corinthians. É uma capacidade maior de endividamento do que a nossa, né? E eu acho que esse momento meio que chegou, né? O Corinthians está mais organizado. O Flamengo se fala em 35 milhões a folha. Isso é 3 vezes a capacidade do Grêmio. Mas esses dias o Atlético Mineiro comemorou em Minas Gerais, porque a sua dívida, esse ano, ela não cresceu. Ela se manteve em 1 bilhão de reais. Isso é brincadeira. Aí tem uma questão que eu não sei, é do Atlético, né? Mas se é aquela de longo prazo que está, né, já, vamos dizer assim, financiada naqueles 5% que se paga, ou se é de curto prazo, com ações trabalhistas, com empréstimo, com banco, né, com jogadores, né? Eu acho que a situação do Grêmio ela é bem controlável, né, bem controlada, apesar né, dessa queda, mas é muito diferente as arrecadações, né? E o que a gente tinha de vantagem, que era a nossa organização, né? Que era o gaúcho, que a gente era orgulhoso disso, até isso acho que nós estamos atrás agora, né? Então nós não temos uma arrecadação tão grande e a organização tá pior. Nosso estado hoje perde para Santa Catarina e Paraná. O Grêmio também, né? Não, também, mas deixa eu perguntar para o senhor, eleito presidente do Grêmio, vai ter espaço na sua gestão técnico estrangeiro? Por que não? Claro, eu assim, essas discussões eu vejo assim da base, né, treinador estrangeiro de casa, ele ou aquele, para mim tem que ser comprometido e bom. Vojvoda é bom? Excelente treinador, acho muito bom treinador. E me chamou a atenção, o Grêmio jogou acho que a 5ª rodada do primeiro turno no passado contra o Fortaleza. E eu já achei assim o time com a cara dele. O que ele está fazendo agora? Quando ataca com... O sistema é a seleção argentina, né? Com uma linha de 13, quando defende, volta a linha de 4, e aí sempre sobra um. E esse uruguaio de ontem? Muito bom também. Acho que que ele acertou ali a mão, né, com esses jogadores. Eu vi muito organizado. Acho o time até tecnicamente pior que o do Grêmio, né? Muito embora, né, acho que tem outras questões, né? O Cruzeiro está 3 anos na Série B, fez um time, né, já se acostumou com a competição. O Grêmio ainda joga muito pressionado, né? O Grêmio joga desconfortável na Série B ainda, né? Não conseguiu relaxar ainda, né? E quando parece que vai, dá uma trancadinha, né? Não temos confiança. Acho que o Cruzeiro ele vive boas notícias, né? A vinda da SAF, o Ronaldo, agora trouxe esse Lincoln, que era um menino que eu me lembro do Flamengo muito Sim. bom, né? Quer dizer, já começa a atrair, as pessoas querem jogar lá, apesar
né, da situação do Cruzeiro, Cruzeiro porque... tem o luxo, tem o Edu no banco ontem, que está com um jejum, faz 8 jogos que não marca então, gol. e o Grêmio é o contrário, né? Vem de momentos e mini crises, assim, então... então essa situação, acho que ele acertou muito o time do Cruzeiro, né? Achei muito bom técnico. Eu quero dar voz pra galera que tá fazendo aí os comentários, principalmente o superchat, só mais antes, Guerra, eu vou te fazer Tá entrando de dinheiro é uma barbaridade. Coisa né? boa. Turquinha gosta de dinheiro. Gosta, né, Farid? Sim, dinheiro Gosta, é né, Farid? bem-vindo. né? Mas antes, Guerra, deixa eu te fazer uma pergunta, caso o presidente tu venha a ser em 2023, que é acho que é uma grande, ou talvez, desculpa, talvez a maior dor da torcida do Grêmio nestes anos de 21 e 22, né? Valor de ingresso, valor de associação, como trabalhar isso conversando com o marketing. Eu sei que pode haver mudanças aí, caso tu seja, né, o presidente eleito, mas como melhorar isso aí, cara? Porque é uma das grandes reclamações da torcida do Grêmio, jogo após jogo, valores altos de entrada, anel superior, jogos que tem 15 mil torcedores, a arena com torcida espalhada, não poder descer todo mundo no anel da cadeira gramado, com a sul e a norte ali aberto, enfim. Como resolver esse problema? Porque é um problema. É um problema. Como resolver esse problema, cara? Eu acho que passa por essa relação com a arena, né? Acho que na medida em que estreitar esses laços, né, e de que talvez eles tiverem uma segurança, né, jurídica e vão ficar lá e que ninguém vai querer comprar né, e a gente conseguir negociar essas questões. Eu também acho até que para eles, né, às vezes tem jogos que não tem por que abrir o anel superior, né? Até ficou engraçada essa frase, mas tu pode trazer todo mundo para baixo, né? Então assim, o Grêmio faria esse investimento porque não existe almoço grátis, né? Não existe. O valor vai ter que ser, eu acho que tem que coberto. Eu acho que tem que negociar. Também tem o outro lado de tu trazer, né, para quem pagou ali embaixo ingressos mais caros e aí com quem não, enfim. É uma coisa que tem que sentar com a arena e conversar. Não me parece, aqui eu estaria sendo, né, eleitoreiro, ou de que vou resolver, de que dá para fazer, de que é assim que se faz, eu sei. Não, tem que sentar, tem que ler os contratos, como eu falei, muitos aditivos foram assinados, existem modificações nessa relação ao longo desses anos, tem que entender a situação para tentar, né, tirar alguma lição aí e aproveitar para melhorar essa situação para o torcedor do Grêmio. Inclusive, eu acredito que o check-in deva ajudar. Claro que ele funcionando, né? Também não adianta a gente aqui devanear, sonhar com o check-in, se não funcionar o check-in. Porque alguns jogos esse ano que nós fizemos bons números de torcedores dentro da arena, a gente não conseguiu alcançar um número maior porque muitos sócios de cadeira, locatário de cadeira, não se fizeram presente. E talvez com esse check-in sendo feito, pudesse se vender a cadeira desse sócio que não fez o check-in, não compareceu, né? O sistema de compra, ele é muito ruim mesmo, né? Eu Tem muita sou reclamação sócio com isso remido, então minha cadeira também é lá em cima e tenho comprado o ingresso e aí o sistema de pagamento também é só PayPal, não aceita cartão de crédito, é lento, cai toda hora, né? A gente está atento a isso, né? Mas assim, de novo, investiria numa melhora de sistema, assim, estão te falando que vão te comprar toda hora? Olha aqui, ó, o Mário lembra bem, eu vou antes fazer uma colocação ao Dr. Guerra, lembrar que e também lembrar que como é maltratado o torcedor do Grêmio. Todos os aspectos é maltratado, é desrespeitado o torcedor do Grêmio. Os 3 maiores públicos registrados no Rio Grande do Sul em 2022. Grêmio Cruzeiro, 51.618 torcedores. Grêmio Ipiranga, 43.889 torcedores. Grêmio Ponte Preta, 43.687 torcedores. Bem, dito isso, que é fato. Contra fato, não há argumentos. Pergunto ao senhor. Lá vem a... Não. Farid está calmo hoje. Eu queria perguntar... Isso que eu dei café pro Farid, hein? Ele não quis. Não, tomei. Me esquentei. Pergunto ao Alberto Guerra. E agora vamos fazer um exercício de imaginação. Não tem eleição esse ano.
Alberto Guerra só torcedor. Confia e gosta nos goleiros do Grêmio? Confio e gosto dos goleiros do Grêmio. Por quê? Não, de novo, eu respeito todo aquele que veste a camisa do Grêmio, tu não vai ver nunca criticando publicamente um jogador do Grêmio. Tá, agora... São seus goleiros, se eleito for. Agora sim, é eleição. Se eleito for, são os goleiros. Eu acho o Breno um grande goleiro, com grande futuro. Acho Ele é alto, Gabriel realmente grande, bem alto. E o Adriel também, assim. De novo, todos aqueles que vestirem a camisa do Grêmio terão o maior profundo respeito, admiração e suporte enquanto estiverem lá Se jogando. eu botar a camisa de goleiro e for pro gol do Eu Grêmio, você vou vai te dizer que eu vou ser um bom apoiar e goleiro. nunca vou te... Eu Tá vou bem. até lá, vou te apoiar. Só que tu não vai deixar de jogar no gol, né? Não vai no gol, não vai. Com esse tamanho não vai jogar no gol. Vamos demandar. Na aqui lateral direito eu ocupo bem, viu? Vamos demandar aqui os superchats e eu gostaria de fazer aqui na nossa rodada, daqui a pouquinho, agora já são 11h10, vamos tocar até umas 11h30. Eu quero fazer a última pergunta, se me permitem aqui, o Farido e o Cezão me permitem, eu quero fazer a última pergunta, tá? Bora lá, Matias, aí o Beto Andrades, ó. Retomando... Isso se a gente não fizer a última pergunta. Aquela última que não termina nunca. Não, como é que a gente vai saber qual é a saber qual é pergunta o- dele? qual é a Como é que nós vamos saber se a gente faz antes? Mas se essa fizer, pergunta? eu venho com outra. Não tem problema. Vamos lá. Retomando ao marketing, relacionamento com o torcedor, o Grêmio deveria fazer uma conexão maior com a imprensa azul. Guerra, esses 3 que estão à mesa com o senhor mobilizam de forma mais humanizada o torcedor. O cara tá dando um elogio pra Mas nós. Muito obrigado. É exatamente isso. Quando a gente falou ali do projeto da comunicação também, de que a gente é detentor do conteúdo, né? Eu acho que tem que haver um investimento em profissionais, né? O relacionamento ou a forma como a gente vai estruturar isso juridicamente para atender, né? Na verdade, e vocês sabem, o crescimento também dos influencers no YouTube é porque o Grêmio não ocupa esse espaço, né? E aprendendo a ocupar, ou em parceria, ou próprio, ou gerando conteúdo próprio, né? Imagina quanto valeria, os jogadores são do Grêmio, os pagos pelo Grêmio, tem direito de imagem, uma entrevista de 1 hora, uma vez por ano, com o Kahneman, com o Jeromel, com o Maicon, agora já saiu, enfim, com o Edilson, que tem conquistas, né? E botar isso lá no Grêmio Play, né? E o que ia vir de patrocinador, de views, então, assim, isso é só uma pontinha, né? O que dá para fazer de coisas, porque o conteúdo é nosso, né? Isso não... Então, Inclusive, os jogadores são pagos claro, para se utilizar a imagem deles para isso também. claro. Direito de imagem. Tá lá no contrato, direito Isso. de Então, imagem. assim, a gente... aí a forma como a gente vai se relacionar, né, principalmente com esses 3 aqui que realmente geram bons conteúdos, engajamento, né, e estão defendendo nossas 3 cores, sem dúvida nenhuma isso tem que ser melhor tratado. O Mauro Júnior, analista ali, fez fez um superchat também. O coordenador técnico é uma função crucial dentro de um clube e é o principal mentor do presidente. Inter tem Paulo Autuori, São Paulo tem Muricy, Cap terá Felipão. O senhor teria alguns nomes que chamam a atenção? Nomes não, mas eu acho que essa função é importante pela mesma razão que ele colocou ali, né? Acho extremamente importante que tenha alguém ali que esse vai estar mais ao lado do técnico, vai estar, né? O próprio nome diz, o que acontece? Todos os departamentos, de alguma forma, puxam o jogador para si em algum momento, né? Às vezes a nutrição vai precisar dele, às vezes a parte física, a parte técnica, o médico, fisioterapia. Então, tem que haver uma coordenação desses setores, né? Muitas vezes elas podem se sobrepor, um achar que é mais importante do que o outro. E também o que vai auxiliar, né, na identificação. Imagina, né, tá com um problema técnico no campo, né? Pô, eu não consigo, qual é o jogador que eu vou utilizar? Será que imagina quando tu tem lá um coordenador técnico, né, do nível de um Paulo Autuori, por que não, né? Apesar de estar no co-irmão, quando tu tem um executivo de futebol forte, vamos imaginar um Rodrigo Caetano, né? Quando tu tens um gerente de futebol, quando tu tem um auxiliar técnico, né, da comissão também do clube, reconhecido, né? Isso só tem a crescer, só tem a engrandecer. O Maicon seria um bom coordenador técnico? O Michael seria, eu acho que sim, né? Não sei se ele... veja bem, eu, de novo, eu já respondi essa pergunta, sendo comprometido e bom, né? Todos poderiam Ele fez ser esses sua dias vez. declarações ao Grêmio impressionantes Ele é e também declarou a maneira estúpida que foi retirado do Grêmio. Ele é
foi um grande profissional, né? Sempre defendeu muito nossas cores. Acho que ele está descansando agora, né? Acho que ele vai se preparar para essas funções. Ele tem um perfil de liderança importante, ele conhece muito, né? E sabe cobrar também dos jogadores. Isso é importante, sabe? Eu entendo. Pessoas que, independente né, da onde venham, né, pela própria formação e trajetória, que imponham respeito também, né? Porque o vestiário ali precisa de gente que possa agregar, né? Impor respeito e dar opiniões, obviamente, para fazer com que o time anda. O que não pode é estar esvaziado, né, do jeito que está. Eu sinto muito isso agora, quando eu vejo. Eu acho que o Roger está sozinho. Com quem que o Roger conversa? Com o Roberto, também, auxiliar dele. Será um que excelente... ele gosta de conversar? Não, gosta sim, né? Mas, né, o Roberto é um jovem, é auxiliar dele, tem o James Freitas também, um baita de um cara que é bom, mas não ia melhorar se tivesse lá um coordenador técnico de um nível alto, né? Um gerente, Até para dar suporte. Claro, aí a ideia, isso só engrandece. Eu tenho certeza que todos os técnicos gostariam de ter pessoas assim ao seu lado. O Bernard Rigon fez também ali o superchat. Uma sugestão de nova receita para o Grêmio é dentro do próprio YouTube. Por exemplo, entrevista semanal com o jogador respondendo perguntas do superchat dos torcedores e criação diária de membros. É o Grêmio aprendendo também aí a mexer mais dentro do canal do YouTube, né? Não tem mais nada ali, Matias? Fechou? Tá, vamos seguindo aqui. Só agradecer vocês, cara. Baita programa. De novo, Guerra, obrigado aí pela tua presença e pelo bate-papo. É bom falar de Grêmio também. A gente tá aqui também falando de Grêmio. Falando do futuro do Grêmio. Mas falar de Grêmio também é muito bom. Abraço pra todos vocês. Valeu, muito bom mesmo. E segue dando aí o like, tá, gurizada? Dá o like que é importante. Compartilha essa live. Segue aí o Farid, o César Cidade Dias nas redes sociais e se inscreva no canal deles, caso vocês não sejam inscritos. Segue a Rádio Pachola também, @Rádio Pachola. E também pode me seguir lá no Instagram, @aquelemário. Eu falei que eu ia fazer a última pergunta, mas vou fazer agora. Vou fazer agora. Não, vou fazer agora porque tem duas águias aqui na minha frente. E aí daqui a pouco eles vêm, entendeu? Não, mas eu acho que essa pergunta vocês iam fazer. Eu vou fazer uma pergunta pra ti, ela é num tom de brincadeira, mas ela é verdadeira, tá? Caso o presidente tu seja, né? Caso tu seja eleito. Tu vai voltar aqui na Pachola como presidente. É claro. Mas quando o Grêmio perder, tu vai vir aqui falar também? Porque assim, antes de tu responder, por que eu tô falando isso? Isso já é uma crítica, tá? É uma pergunta com crítica. Porque quando o Grêmio tava ganhando, quando o Grêmio tava levantando o título, as pessoas vinham aqui. Sim. Tô falando do presidente Romildo e alguns dirigentes. Depois que a vaca foi pro brejo, ou estava indo pro brejo. Tá no brejo, hein? Eu digo antes, né? Tô falando de antes, né, Farido? De 2021 pra baixo. Não vinha mais. Isso é uma cultura que, na minha opinião, e acredito que na opinião dos guris aqui na minha frente também seja, dessa blindagem. Porque quando tá ganhando, se abre porta para todas as emissoras, as tradicionais, e nós que somos independentes. E quando perde, ninguém conversa, ninguém fala, ninguém dá uma explicação. E a torcida do Grêmio merece essa explicação, né? Não botar em pergunta pinga-fogo, não é isso. É pegar as dores da torcida, porque nós somos para-raios aqui, do torcedor gremista que manda mensagem no direct, manda mensagem no superchat, quando nos encontra na arena, nos questionam e nos trazem questionamentos. Porque a gente pode trazer isso questionando um dirigente, o presidente, um jogador, uma liderança, e não acontece. Eu acho Por isso que eu fiz essa brincadeira contigo, mas tem uma ponta de verdade. Depende da porradinha, né? O que tu falou deles pra eles não virem mais aí? Crítica? É crítica? Não, tô brincando assim. De novo, o Grêmio, viu? É uma empresa exposta, né? E a gente tem que saber lidar com isso e tem que estar preparado para isso, né? A questão da comunicação é bem complexa, né? E acho que a gente tem que ter uma política de como se manifestar. A ideia, obviamente, é vir, né? Mas ninguém também gosta de vir, chegar aqui e ser xingado dos mais absurdos. E a gente sabe como funciona no futebol, até a níveis, muitas vezes, de ameaça. Tem né? 3 gentlemen aqui na tua frente. Não, eu né? sei, não é vocês. Sabe não, mas assim, em princípio eu não vejo nenhum problema, né? Mas, de novo, eu tenho muita vontade, né, de ter alguém e de investir na comunicação, porque dentro desse quando a gente conversa sobre isso, é justamente
o gerenciamento de crise que está falando, né? É. E o Grêmio é todo dia uma crisezinha, nem que seja pequena e outras maiores, né? Então, tem que estar preparado para isso, para nesse momento saber com maior tranquilidade o que fazer e não ter problema de vir aqui se for necessário. Uma das perguntas que eu fiz para o candidato Odorico aqui foi o que ele poderia prometer. Chegasse a pensar nisso, o que pode se prometer um candidato à presidência, um trabalho de um grupo de pessoas, o que ele pode prometer no Grêmio? Prometer... O que se pode prometer para esses 3 anos que vem pela frente? Aí? Só não diga que é trabalho, né? Olha, pode, César, prometer, se o candidato for, né? Eu tenho muito medo de ser eleitoreiro, né? Eu não gosto disso, não é do meu perfil, né? Não é mesmo, assim. Mas, assim, eu vou prometer time, né? Eu venho do futebol, meu sangue eu sou... E outra importante, energia, tá? Acho que para comandar o Grêmio tem que ter energia. Time e energia. Então, assim, eu prometo Tá aí a capa trabalhar... do vídeo amanhã, Tá bom, trabalhar... Hã? Né? Boa, cara, boa. Tá aí a capa do vídeo amanhã. Trabalhar bastante para, né, já usando o verbo, para dar um time, sempre ter um time que essa nossa torcida merece, né? Com muita energia, muito tesão. O senhor falou no início, o Mário lembrou bem aquela postagem no Twitter do Kahneman, né? Falou Kahneman e Jeromel. Não precisa citar nomes, mas sim números. Desse atual elenco de 30, 40, sei quantos jogadores tem, um monte lá de come e dorme, é uma grandeza. Desse elenco do Grêmio, quantos permanecerão com o senhor se o senhor for eleito presidente, tirando, além de Kahneman e Jeromel? Farid, se eu te O senhor dissesse- conhece bem futebol e conhece bem jogadores. Por isso que eu vou te responder dessa forma. Se eu te dissesse que eu não pensei nisso, eu estaria mentindo. Obviamente que a gente pensa, conversa, né? Mas, assim, eu sempre tenho o maior cuidado, porque qualquer coisa que a gente fale ou já diga agora, isso tem repercussão econômica no Grêmio. Os jogadores, hoje em dia, quem menos ganha 100 mil reais e para te rescindir um contrato desse, isso é muito complicado. Isso tem então, assim, seja quem for que for assumir, né, o futebol do Grêmio, isso vai fazer aos poucos essa modificação, né? Até pelo seguinte, esses jogadores têm que ter algum mercado, a gente tem que conseguir encaixar em outro time, né? Então tem que ser, e a gente assume lá 2, 3, 5 de janeiro e dia 10 tem jogo. Como é que eu vou me inviabilizar com um jogador que está... Então, assim, a gente... Mas o presidente nesse ano tem que assumir antes, né? A transição ela pode ser feita antes, mas a posse mesmo ela só é feita... Mas estatutariamente não permite que possa, Não, se que eu houver saiba, um não, acordo não. com o atual presidente Bom, aí... e a posse ocorrer antes? Mas eu não acredito, hein? Mas, enfim, é algo que tem que se pensar. Mas, assim, é justamente porque a eleição é antecipada, para dar tempo de ir pegando os negócios, mas a posse mesmo... Porque as férias sendo... começam 5 de novembro, quando termina o campeonato. Essa é uma boa pergunta aí que a gente precisa, né, daqui a pouco ver, seja quem for, né, que ganhar a eleição, quando é que vai ser a posse, né? Porque... tem que começar a trabalhar. Então, assim, e mesmo, mas assim, não é um mês e outro que isso ajuda para um ou outro jogador, pode ajudar, sim, mas a gente sabe, né, Farid, tem muito tempo já que a gente está no meio aqui, que tu consegue colocar a tua cara no time, né, e aqui não estou me eximindo de culpa, não é isso de responsabilidade, mas consegue colocar a cara do time talvez no ano seguinte, né, porque aos poucos tu vai construindo isso. Né? Ir lá, gritar, não me serve, tira todo mundo. O que acontece isso? Acontecem umas rescisões unilaterais, indenizações, folha paralela, como o Grêmio tem uma folha paralela. Jogador hoje. de cara amarrada, empresário brigando. Não, isso é um problema. Isso não é do meu feitio. Pelo contrário, de novo, que eu já disse aqui, todo mundo que tiver contrato e envergar aquela camiseta vai ser o primeiro a apoiar publicamente. Interno a gente vai conversar, né? Pô, olha só, não está funcionando, vamos tentar um outro caminho aqui diferente disso. Vai, Cezão. Vamos lá, eu tenho Toca quanto a ficha. tempo a gente tem? Toca a ficha, a gente tá com porque tempo ainda. exatamente outra pergunta importante da gente fazer. Categoria de base.
Hoje o Grêmio tem um grupo de pessoas que trabalham lá há muitos anos, né? De dirigentes e profissionais, e tem uma utilização da base que muitas vezes é cobrado pelas pessoas. As pessoas cobram maior utilização da base. Qual é o tamanho da base dentro do projeto de Alberto Guerra? Ela é gigantesca, imensa, enorme, né? O Grêmio tem uma enorme tradição em revelar os jogadores, né? Mas, de novo, eu gosto de jogador bom e comprometido. Então, se ele vir da base, melhor. Né? Agora, Jeromel não é da base do Grêmio, Kahneman não é da base do Grêmio, Maicon não é da base do Grêmio. Né? Mas o Luan era da base do Grêmio, né? O Arthur era, né? O Everton, e teve tantos outros ali que passaram e que, né? E que chegaram... Né? Tivesse decepção nesse aspecto? Pareceu muitas, agora. Aí que tá, muitas. Muitas. Né? Que não ganharam, mas chegaram lá como se fossem... Né? Eu imagino quem seja. Não, mas não é... Eu fiquei curioso. Não, mas não estou falando de um só, tá? Um conceito, claro. Um conceito, assim, sabe? Claro. Porque eu acho que foi o Grêmio nesse sentido, e aí não é proposital, né? Acho que até foram bem intencionados, mas houve um paternalismo gigantesco, achando que tudo que vinha da base era craque. E não é, né? Não é bem assim, né? Então... acho que tem que investir na base, tem que investir em educação, né? Tem que investir em cultura, em DNA de Grêmio. Acho que o Grêmio vem fazendo, né, a grosso modo, um bom trabalho ali, mas sempre tem espaço para melhorar. A gente tem visto que o Campeonato Brasileiro da Série A desse ano não apresenta, pelo menos até o momento, a possibilidade de um grande clube cair. E isso é preocupante para o ano que vem, porque vão se manter todos os grandes clubes e vão subir grandes clubes, como Cruzeiro e Grêmio, não tenho dúvida nenhuma, já subiram, na minha opinião. Vasco, né, provavelmente. Também. Talvez o Vasco, Bahia. A tradição do Bahia, enfim. Vai ser uma Série A ano que vem recheada de grandes clubes. E isso nos leva também à conclusão de que algum grande clube vai cair. Voltar e se manter na Série A ano que vem, sendo presidente, é o objetivo principal? Meu objetivo é sempre ponta de cima. Eu não posso entrar pensando em não cair, Farid. Aí, não, mas sabe dos riscos. Claro que sim, entendo. Mas aí que tá. Eu tenho que... Sim, olhar para frente. Eu prefiro ficar triste com o 8º lugar, aí não tem problema lá embaixo, do que ficar pensando no... Né? O Grêmio não tem tamanho para ficar preocupado com a ponta de baixo, com todo respeito. A gente tem que pensar alto. Eu sei que a tarefa é muito difícil, ela não é fácil, por isso que eu digo que tem que ter energia, tem que ter culhão, tem que ter coragem. Né? Isso eu tenho de sobra, não tenho medo da responsabilidade. Agora, tendo o poder, a gente vai poder, né, fazer o que entende necessário para isso. Acho que a tarefa é bem difícil mesmo, porque esses times que a gente falava grandes estão organizados, com dinheiro, com boas equipes, e para te ver como os assuntos se misturam, né, Farid? E se a gente pegar aí um América Mineiro que está estudando uma SAF, né? O próprio Avaí também está para estudar uma SAF, mas talvez não consiga se manter esse ano, está ali na Berlinda. Então, assim, vai ter um gap, né? Porque esses clubes médios, pequenos, vão ter uma injeção de dinheiro que vão se tornar tão competitivos quanto o Grêmio, o Grêmio subindo. Né? Então, vai ser... pode se tornar muito complicado. Me tira uma dúvida, o Grêmio subindo, ele volta a ganhar a mesma verba que ganhava da televisão quando caiu? Sim. No ano que caiu? É a mesma verba? Sim. Isso é muito importante. Isso é bem importante. Guerra, a gente acabou não entrando nesse assunto, eu acho que ele é muito importante também, que é o futebol feminino, né? Que já há algumas temporadas vem sofrendo, na verdade, porque a gente não vê bons jogos, a gente vê muita crítica em rede social, a própria técnica da equipe, né? E como trabalhar o futebol feminino, né, cara? Porque, cara, afinal de contas, é a camiseta do Grêmio, independente do sexo. A camiseta do Grêmio que está sendo representada, e eu não quero ver de novo o Grêmio tomar uma goleada para qualquer clube do Brasil dentro da arena, como foi agora recentemente. Eu vou dizer para ti que eu tenho o maior orgulho desse time, porque pelo investimento feito, o Grêmio é o melhor, tá? Assim, comparado aos investimentos... Fazendo uma relação, né? Fazendo uma relação de custo-benefício, né? O Grêmio, no início lá, né, teve o futebol feminino muito mais, me parece,
porque era uma obrigação para times da Série A. Mas eu concordo contigo, vestiu a camisa do Grêmio, meu, a gente tem que entrar para ganhar, né? E a intenção é investir mais no futebol feminino, né? É também dar uma estrutura mais adequada, né? A gente tem que ver as opções, se o local onde estão treinando, jogando, né, continua sendo a melhor opção. Mas eu concordo, o time do Grêmio não pode tomar 5-0 em casa, né, a nossa camiseta, né? A gente tem que melhorar o futebol feminino. Essa relação do futebol feminino, o Grêmio profissionalizou praticamente todos os departamentos dentro da sua condição, e o futebol feminino também, né? O que dá para fazer? Como é que pode aumentar a capacidade de investimento pro futebol feminino? É tirar de algum lugar e colocar ali, ou tem que criar receita própria ali? O ideal é tratar, né, de forma própria, né, e transformar isso num... Eu acho até que as mídias, a questão de marketing de futebol feminino, ela não necessariamente tem que ser a mesma Sim. né, tem que ter uma outra abordagem, né, tem que ter uma outra forma de comunicação, de atração. Mas num primeiro momento, até que isso se equalize, provavelmente vai ter que se tirar ou do masculino, mas ou da aumentar base, o investimento aumentar o investimento, ou ter uma criatividade, né? Esses tempos eu estava vendo, acho que foi uns 2 anos atrás, né, uma Copa do Mundo de futebol feminino, e vi um time, acho que africano, acho que era o Quênia na época. Eu fiquei pensando, pô, será que é difícil ir ali e trazer umas 3, 4 numa casa, e aí elas convivem junto, e que acho que o futebol lá recebe menos do que aqui, e aí tem que ter uma criatividade nisso aí, né? Eu não estou dizendo que isso vai funcionar, mas eu vendo e conversando com Flamengo amigos, tem 4 estrangeiros no time. e talvez ali e foi uma seleção que chegou em 4º lugar na época, ou foi na Olimpíada, já nem me lembro mais, mas fazer isso, e lá daqui a pouco pegar 3, 4 de uma mesma seleção que já se conhecem, um país estrangeiro que recebe menos, que tem uma menor, e trazer para cá, né, e talvez possa ajudar, porque a gente criatividade, vê... né? É a criatividade. Tem um desnível no futebol feminino, que aquelas que são mais profissionais, elas estão muito longe daquelas menos profissionais. Futebol né? na década de 50. Era assim, tinha os craques e aqueles que eram padeiro e jogavam bola ao mesmo tempo. Doutor Guerra, a última de minha parte, eu sei que estamos chegando em cima da hora Já estamos encerrando do final. praticamente. O pré-candidato Dorico Roman gosta de usar a bandeira da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores. Qual é a sua bandeira? A minha bandeira é a instituição. Eu sou gremista acima de tudo, né? Eu respeito, né? Ele esteve lá num momento importante. Peguei a maioria das vezes o time numa situação muito ruim, né? Para entregar numa posição um pouco melhor. E a outra que também não é fácil é pegar campeão da Libertadores. Tem que entregar no mesmo patamar, não é fácil também. Mas acho que 2 semifinais de Libertadores não é ruim, por mais que da maneira como foi, né? Não é o meu estilo. Eu não estou aqui para criticar o candidato, não é o meu estilo. Eu gosto de olhar para frente, né? Das 3 passagens que eu tive, 2010 até 2016, o futebol mudou muito. Quando voltei em 2018 e 2019, o futebol mudou. Provavelmente ele tenha mudado de Já que novo. o senhor gosta de olhar para frente, desculpa, Mário, o senhor pode afirmar ao torcedor, ou garantir ao torcedor do Grêmio que em 2024, o torcedor não ficou mal acostumado, ficou bem acostumado, que em 2024 o Grêmio volta a uma competição sul-americana? Sem dúvida nenhuma. Isso é bom. Vamos lutar muito para isso, E eu gostaria muito... Lutar e trabalhar é meio parecido, Guerra. Não, mas sou doido para um Campeonato Brasileiro também. Acho que a gente já tem 3 Libertadores aqui, faz tanto tempo que a gente não ganha um Campeonato Brasileiro. Eu gostaria muito de ganhar um Campeonato Brasileiro, ainda que a gente saiba que a Libertadores remete para um Mundial, e seja, né? Mas acho que o Grêmio precisa aí de um Campeonato Brasileiro e focar, né? Até para não acontecer o que aconteceu no ano passado, né? Pelo amor de Deus. Tem mais uma aí, Cezão? Eu tenho. Pra gente encerrando queria já? que a gente não humanizou o Alberto Guerra como a gente faz no início das nossas entrevistas. Eu queria só que tu contasse para todos o teu mundo no Grêmio, porque eu sei de algumas histórias
A primeira delas é uma participação em torcida organizada com 12 anos de idade. Com 16, Conta um pouco essa história para as pessoas, para saberem, porque às vezes, olha, o advogado, o doutor Alberto Guerra, sempre no topo da imagem, mas teve um dia que se começou, né? Sim, Primeiro, meu aniversário de 2 anos foi no Ovelhão, né? Começa por aí, o velho Ovelhão, né? Meu aniversário de 2 anos foi no Ovelhão, né? Meu pai já era ali um diretor na época de piscinas e de torcida, era um negócio, né? O de 3 anos no bar da Tia Beth. E aí tomou um cartão, quase um duplo amarelo, voltou, largou o Grêmio, né? Ali, Sim, tomou. E aí me lembro de uma primeira Supercopa, né? A gente torcendo lá, queria mandar um abraço pro Luiz, né? Da máquina tricolor, nos viu torcendo lá, convidou para fazer parte da torcida. E meu pai achava eu muito louco, né? Que eu ia sábado cortar papel, na época era superior, né? Fazia os saquinhos de papel picado, né? Para jogar no domingo, né? E como é que ele larga a pracinha, tá jogando bola com os amigos? Não, agora eu vou pro Olímpico cortar papel picado. Pintei a sala com o Luiz lá. Sim. Era um dos únicos, né, doente, ia de ônibus, né? E foi uma fase muito boa do Grêmio Show, né? Meu 3º ano de colégio é o hexacampeonato, em 90. Então, se tu pegar 6 anos para trás, da 6ª série ao 3º ano, Copa do Brasil, 89, foi uma época boa. Aí depois, em 93, né, o Grêmio teve um problema com a marca do Grêmio, que é a área que eu atuo. O Grêmio perdeu a marca, né? Foi declarada caduca. Aí chegaram nós, do meu irmão, na época, né? E nos convidaram para trabalhar lá. Ele ficou 93, 94, 95. Quando ele vai estudar no exterior, eu fico no lugar dele. Então, não era nem formado, me formei em 96, 2. Já entrei ali para... Né, são 27 anos já. Aí fui vice-jurídico, depois 2009, né? Futebol em 2010, conselheiro em 2004, 9 anos depois de ter começado. Hoje em dia o pessoal começa pelo conselho, né? Aí teve em 2007 lá antes da entrada, né, no de vice-presidente, por coincidências da vida, eu, né, cuido das marcas da FIFA no Brasil. Teve o assunto da FIFA lá com o co-irmão, né? Letreiro. Isso me rendeu algumas incomodações. Pode contar. Tem muita gente na live que não sabe essa história. Você conhece essa história? Eu conheço, mas quem tem que falar é ele. É sensacional. Essa história é muito boa também. E aí foi, né? Daí foi vice-jurídico, futebol 2010, 16, 18, 19 de diretor. Tem uma história, Farid, Diga, que sensibiliza, e é uma história que eu ouvi de um amigo teu. Eu vou, não sei se eu posso contar. Pode, agora vai contar. Agora tu puxou, Cezão. Pô, dá uma manchete. Você sabia que o Grêmio quase perdeu o hino? Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Também tem essa. Sabia dessa? Sabia. O Grêmio, em determinado momento, quase perdeu o seu hino, e não faz muito tempo. E uma ação, em razão do trabalho do Guerra, o Grêmio recuperou o seu hino. E esse é um negócio muito forte, porque eu tenho 2 perguntas que eu quis te fazer. Agora eu estou aqui, a gente está falando, quando falasse da história, eu me lembrei disso. Primeiro, que história exatamente foi essa? E segundo, por que tu não desse publicidade para isso? Tu me conhece, né, César? Eu não tenho que fazer autopropaganda, não é vamos lá. Os herdeiros do herdeiro, né, do autor do hino, né, começou a ingressar com ações contra os licenciados do Grêmio, né, que usavam a expressão imortal tricolor, né? Então, assim, mas eram contratos grandes, era com Banrisul, com Ambev, com Arcor, com Tramontina, com... Só gente grande. Só gente grande, né? Então, e deixou, né? Não queria, né? Eles diziam processar o Grêmio, mas processavam as empresas, dizendo, olha só, né? Mortal Tricolor é a parte do hino do Grêmio, né? Tem 2 palavras. Para de usar ou acerta comigo. E as empresas tinham dificuldade de se defender. Eu digo, olha só, eu tenho um contrato com o Grêmio,
o Grêmio disse que eu posso usar e não entravam no mérito da questão, né? E aí começou a ter, já teve uma primeira sentença contrária, até algumas decisões, foi quando a gente começou. Aí agora eu me lembro, aí o COF me chamou e disse assim: Guerra, nós não temos estádio, agora vamos ficar sem hino. Aí dizia, o presidente, nós precisamos ingressar nesse processo, porque à medida que os licenciados perderem, tiverem que indenizar, eles têm uma ação de regresso contra o Grêmio. Então, nós temos que entrar e contar a história como a gente quer que ela seja contada. Nenhum deles vai aceitar que a gente escreva, né? Eu tentei no começo, mas advogado nenhum vai aceitar que eu faça a defesa por ele, né? E azar, cada um cuida do seu lado, né? E aí a gente começou a ingressar nas demandas com um terceiro interessado e contar toda a história, né? E recuperar-se aí. E aí começou a reverter, né? Que primeiro que tricolor, o Grêmio é desde 1903, né? Então só sobraria o imortal, né? Então, se a palavra imortal tricolor, né? Foi o autor que usou o fato do Grêmio ser tricolor, não o Grêmio que usou, né? O Grêmio é desde 1903. E o imortal, ele vem, né? Em decorrência do Lara, né, que se torna o craque imortal. O imortal imortalizou essa referência pela essa figura do imortal pelo Lara, né, que tem aquela famosa que não é verdade, mas dizem que ele saiu de um Grenal, né, morreu num uma chute, lenda, a grande sacada do Lupicínio foi associar o imortal tricolor, né. Mas isso não é, né, suficiente para caracterizar uma proteção de direito autoral, quando, né, as obras são uma expressão do espírito e tu tem que, né, tem que ser mais do que aquilo, tecnicamente é o contributo mínimo, né? Tu tem que ter uma estrofe para identificar, né, e ser no mínimo isso para identificar uma violação. E aí o Grêmio tinha registrado as marcas de Imortal Tricolor, inclusive. Tu diz, eu tenho registrado, não é cópia do hino. Né? E aí tem essa discussão, e mais ainda, em 3 ações, eu disse, o hino é do Grêmio, né? Hino do Grêmio, que é a Marcha do Cinquentenário, a obra mesmo. A obra se chama Marcha do Cinquentenário, mas o hino do Grêmio. Se ele fez em 1953, né, hoje em dia a interpretação é restritiva. Qualquer cessão de direitos autorais tem que ser por escrito. Se não tem, não foi cedido. Mas em 1953, não. Era possível a doação, né, oral, verbal, de um bem móvel, como os direitos patrimoniais do autor. E a gente alegou lá, olha, se ele fez o Lupicínio, um gremista, né, eu dou o meu serviço jurídico, ele doou a capacidade. Se ele fez para o Grêmio, eu dou o Grêmio, o hino é do Grêmio. Houve uma vontade de ceder lá atrás. Em 3 decisões reconheceram essa ou seja, hino nós temos. E trataram com um maior especialista em marcas no Rio Grande do Sul, que é o Dr. Alberto Guerra. Por que o senhor foi estudar química? Ah, é verdade, porque muito forte também nessa área é a área de patentes, né? Então, lá no escritório nós temos engenheiros, né, especialistas em propriedade industrial também. O senhor é formado em química? Não chegou a formar. Eu fiz um pouco, mas vi que era melhor contratar do que eu estudar. Né? Mas cheguei a tentar, tinha uns 30 Mas por que anos, química? Por causa da área de patentes, da área de patentes, laboratórios farmacêuticos, essa é uma área, temos grandes clientes. Então, foi algo... Homem estudioso. Não, mas olha... Mas é bonito essa história do... Engenharia química, eu fiz. E essa história do hino é incrível, né? E aí fui colega do filho do Celso Roth, inclusive, quando eu fiz engenharia química. Do filho do Celso, né? Ele seguiu, né? Eu que larguei. Então, Gurizada, 11h44. Posso mandar um abraço? Tu pode o que tu quiser, Não posso nada. Eu só quero mandar um abraço para o Eduardo Cornetê, que está me acompanhando toda a live. O Eduardo é um irmão que eu tenho há mais de 30 anos, é um parceiro, um assessor, e é um cara que eu gosto muito, e é agradecer a ele que está nos acompanhando. Que bom, cara. O Renato Eli faz uma lembrança aqui que a gente precisa fazer antes da meia-noite. Hoje é aniversário de Milton Martins Coelho, 89 anos. Crack. Jogou na Baixada, jogou no Estádio Olímpico. O único homem vivo que jogou nos 2 estádios. Milton, trabalhasse com ele, né? Não trabalhei, mas ele trabalhou um pouco antes com o Meira, né? Fantástico. Um pouco antes daquele episódio, eu acho.
Não, era Krieger e Meira, talvez lá numa outra É, passagem lá assim- atrás. E assim como o Renato e Foguinho foi jogador e técnico. Ele foi técnico, Foi né? técnico do Craque, Grêmio Técnico do também. Grêmio. craque. Milton Martins. Dentista. Milton Martins, dentista. Dentista. 89 é. anos hoje. Que Parabéns. Deus dê muita saúde para ele. A gente tá encerrando o programa, mas tinha mais um superchat do Eric Silva ali, ó. Boa noite, Guerra se eleito como você vai fazer em relação às vendas de jogadores? Irá vender jogadores e não gastar nem 10% desse valor igual à atual gestão? Ou irá investir mais para repor saídas? Não, mas se não gastou, onde é que está o dinheiro? Mas aí que tá, né? Ele tá querendo dizer investir na base ali, como... Acho que investir em investimento de uma contratações. uma forma Contratar, geral, né? contratar. Base, enfim. Tipo, vendeu, gastou, recuperou e gastou. Aí não dá para fazer isso uma regra, né? Isso vai depender se tu tem 3 goleiros e vende um, não precisa contratar outro goleiro, né? Só cuida com joias colombianas, tá? Por favor. Por favor. Por favor. Só te peço isso. Bom, ô Farido, obrigado mais uma vez, mais uma abraço segunda. a todos. Acordar Obrigado, cara. cedo amanhã. Vai ter um negócio amanhã aí, né, pra fazer. Cezão, obrigado também, cara. Tamo junto. É isso aí. Muito de bom bola. o programa, hein? Gostaram do Obrigado. programa? Muito bom. Parabéns. Gostou, Guerra? Gostei, seguramos a audiência aí. A Tem galera conteúdo. bateu mais de 2.000 pessoas Eu na que live. agradeço aí, para mim é um privilégio ter estado aqui com vocês e espero retornar, né, Ganhando ou perdendo, Guerra? sendo, me candidatando todos e os ganhando, sentidos, em né? todos Em os todos os sentidos. Espero aí retornar para a gente bater esse papo, porque é sempre muito bom falar de Grêmio. Show de bola, gurizada. Obrigado pela presença de todos vocês. Segunda-feira que vem, estamos de volta às 22h. E um abraço para todos vocês. Obrigado, rapaziada, que fez aquela brincadeira do Instagram, né, de marcar a gente no programa. Continue fazendo isso, porque ajuda também muito na divulgação do Papo Gremista. Segue a Rádio Pachola nas redes sociais. Se inscreva no canal do Farid. Se inscreve também no canal do César Cidade Dias. E se tu não é inscrito no canal deles, tá perdendo tempo, velho. Tu tem que te inscrever. E também te inscreve aí no canal da Rádio Pachola. Uma boa noite para todo mundo. O Grêmio não adianta. Valeu!